Ô, rapaz, rapaga, volta pro cenário, antigo cenário, né? Bem cenário, triângulo de encosto aqui, o criado mudo lá atrás, aqui, com os perfumes, com as coisas aradas, tudo. Tá? E aí eita, o chama estranho mesmo, cara. Meu Deus do céu, cara, fugiu da cabeça, uma coisa tão simples. A cabeceira da cama, desculpa. Né? Olha só, que eu tô gravando na hora do almoço e eu pensei até em gravar virado lá pra estante que tem, né, pra mesinha, escrivaninha que tem o meu som ali e tal. Achei bacana aquele cenário, né? Aí eu já abriria a janela aqui do fundo, estaria usando iluminação natural, mas você não tem noção como é morar no centro da cidade, cara. Mesmo uma cidade interior, tá? É complicada. É complicado pra caramba. Então é o seguinte, podia aproveitar a luz natural, mas estão fazendo uma reforma aqui do lado, tá passando um avião aqui, fazendo propaganda do parque que tá indo embora, na rua, tá buzinaço do caramba, minha mãe tá ouvindo é, Don't Cry For Me Argentina, enfim, tá uma beleza a coisa aqui. Vamos tentar falar aí aos poucos então, até porque não tem muito o que falar, cara. Com relação ao Bitcoin, eu praticamente esgotei o assunto. Quer dizer, esgotar a gente nunca esgota, né? Porque tem muita coisa rolando no mundo todo envolvendo criptomoedas. Não apenas o Bitcoin, claro. Mas só o Bitcoin em si já tem muita coisa. Imagine criptomoedas em geral, muito mais ainda. Mas a verdade é que por enquanto eu vou deixar um pouco quieto, né? Vou deixar para falar de Bitcoin num outro dia, quem sabe. Talvez semana que vem. Falar sobre polêmica, eu poderia falar sobre o caso da Rússia, né, os jogadores, dos torcedores do Brasil que foram lá, armaram para torcedora russa, né? Sacanearam ela, sacanearam mais um monte de russa ali, um monte de brincadeira de mau gosto. Brincadeira de mau gosto, diga-se que não apenas os homens fazem com as mulheres, mas muitas mulheres fazem com homens também, tá? Só para constar. Então vamos parar essa parada sexista, né? Porque é impressionante sempre que a minoria tem que ser protegida. É sempre as minorias indefesas e tudo mais. Não é tudo assim. Como libertário, eu valorizo o indivíduo em si. Então, com certeza, eu valorizo o indivíduo que está sofrendo esse tipo de bullying, digamos assim. Não é bem um bullying, né? Mas enfim, eu valorizo ele pelo fato dele ser um indivíduo, pelo fato de ele estar em menor número na ocasião e estar sendo aí humilhado, mas tipo, nada antiético que sai imoral. Enfim, não é disso que eu vou falar. Eu vou falar de algo que eu acho antiético de fato, tá? Essa questão aí dos torcedores, blá blá blá, é mais no campo da moral e dos bons costumes e blá blá blá. Agora, no que tange a questão imigratória dos Estados Unidos, a gente vai sim abordar questões éticas que, na minha opinião, são ultra complicadas. Dentro do libertarianismo, para mim, é uma questão que eu sempre fico assim meio que pendente, né, cara, com relação à imigração, né? Se eu sou a favor ou não de livre imigração e por aí vai. Se bobear, deve ter até ali vídeo meu aqui, no qual eu cito o caso dos índios que vieram da Venezuela para cá e tal. É um pouco complicado porque assim, cara, quando você proíbe uma pessoa de entrar no seu país, você está, claro, impedindo o direito de ir e vir dela, que esse direito nada mais é do que um braço, vamos dizer assim, do principal direito, quiçá o único direito que existe, que é o direito da propriedade privada. E no caso, se a gente for estender para a ética argumentativa hobbesiana, a gente pegaria até a autopropriedade como sendo uma propriedade privada, a propriedade do corpo da pessoa. Então, quando você fala assim, não, você não pode entrar aqui no meu país, você está, na verdade, restringindo a autopropriedade dessa pessoa. Tá, isso aí eu meio que concordo. Por outro lado, cara, você tem que ver que o país e o território também são propriedade privada, propriedades privadas, no caso, das pessoas que pagam imposto daquele lugar e construíram aquele lugar na marra, né? Porque, mas eu não vou entrar no mérito ou demérito da questão de que imposto é roubo. Vamos deixar isso daqui um pouco da. Por mais que eu esteja usando a ética libertária para julgar essa questão, eu vou deixar um pouco de lado essa questão do imposto. É, o território é da pessoa. Vamos supor, você está na tua casa. Tua casa é tua propriedade privada. De acordo com os esquerdistas, então, a propriedade privada é um roubo. Se você for pegar lá na raiz russoniana da questão,
a propriedade privada é um roubo, né? Porque eu digo russoniana porque o Marx dizia mais propriedade privada de meio de produção, no caso. Já o Rousseau dizia propriedade privada como um todo, tá? E então vamos pegar a questão russoniana, por exemplo, alguém entrar na tua casa não seria um crime, por exemplo, porque propriedade privada é um roubo. A ética russoniana, ou a falta de ética, por assim dizer, russoniana. Mas aí, se a gente pegar, por exemplo, nessa questão dos imigrantes que invadiram os Estados Unidos e tudo mais, é um pouco complicada, cara. É um pouco complicado porque, assim, você barrar os mexicanos, você impedir que a autopropriedade deles entre em suas terras, é complicado, né? Por outro lado, eu também defendo, já estava falando dessa questão russoniana, vamos supor, você está na sua casa, tá, você tá na sua casa, alguém entra na sua casa. Cara, na boa, você vai ter que dar uma porrada no caboclo porque a autopropriedade dele invadiu a sua propriedade privada. Então a autopropriedade dele para ele vai mais que a sua propriedade privada para você, porque é o corpo dele, a vida dele e tudo mais. Porém, ele está intervindo, ele está interferindo na sua vida, sem um prévio convite, sem prévia aquiescência sua para entrar adentrar suas terras. E isso é uma questão muito tão complexa, cara, que tipo assim, o Porto e o Cogos eles são a favor, não, olha, não tem que liberar a imigração tão simplesmente, tão facilmente assim. Você tem que proteger o território, aí você pega, por exemplo, o Rafael Lima do Ideias Radicais, já não, é um dos primeiros vídeos dele no YouTube, vídeos libertários, né, que antes ele fazia mágica, esse tipo de coisa. Mas depois que ele criou lá o Ideias Radicais visando abordar filosofia e ética libertária, ele defende que ele é a favor que nem existam países, né? E você pega, por exemplo, o ANCAP Sul, por exemplo, que é um outro canal anarcocapitalista aqui, que ele defende que países são mera imposições estatais, e eu concordo, eu defendo super isso daí. Porém, eu sou do tipo de anarcocapitalista que acha que também discorda dessa coisa de país. Eu sou totalmente contrário à existência de países. Eu sou a favor de quê? Que acabe o conceito de país, acabe o conceito de fronteira, porém, tua casa, tua propriedade privada, tá? Só que se a gente for analisar dessa ótica, sob essa ótica minha, né? Se você for acabar com os conceitos de país e considerar só casa tua propriedade privada, então, tipo assim, você não tem direito nenhum, por exemplo, de impedir que um canadense, por exemplo, saia, o cara ser louco, retardado mental, querer sair do Canadá pra vir pra cá, mas às vezes o cara tá saco cheio daquele clima é, ultra blaster temperado lá, né? Temperado, enfim, frio, aquele frio intenso do Canadá. Ele vem aqui pro Brasil pra morar aqui num clima subtropical. Vem aqui para São Paulo, estado de São Paulo, morar em um clima subtropical. Ele tem todo o direito de comprar uma propriedade privada ao lado da sua e morar aqui. Então, tipo assim, essa questão imigratória é um tanto complexa no anarcocapitalismo e eu confesso que é uma questão realmente muito polêmica que eu deveria até ter estudado melhor essa questão, mas enfim, se dane. Se dane. O cara já resume muito simples, é que se dane. A questão é a seguinte, vamos agora analisar que pessoas pagam imposto para manter um país, no caso dos Estados Unidos, o dinheiro é roubado delas para que pague esses impostos, para que eles mantenham aquele país, tá? E o que acontece? Por elas sustentarem aquilo tudo, você não deveria permitir imigrações, né? Pelo menos ilegais, vamos dizer assim, tá? Porque o cidadão estadunidense que paga os impostos, ele tem o direito de falar, não, eu construo esse país pagando imposto. Por outro lado, é um pouco complicado também, porque se a gente for analisar lá na questão histórica, lá atrás mesmo, vamos dar uma de esquerdista agora, vamos analisar a questão histórica na qual os Estados Unidos, os esquerdistas, mas eles têm razão disso daí, né? No qual os Estados Unidos invadiram o México e conquistaram boa parte do território estadunidense hoje, antes era composto pelo México, né? Então você vê que os Estados Unidos feriram o PNA dos mexicanos, tomaram a propriedade privada dos mexicanos, né? E é óbvio, isso é um absurdo. Então você vê, por exemplo, Texas, Califórnia, o Califórnia, que é o carro-chefe dos Estados Unidos, outrora pertenceu ao México. Os Estados Unidos vão por aí que roubaram, né? Roubaram, né? Vale dizer que roubaram a Califórnia para eles. Aí, por uma questão histórica, é claro que os mexicanos teriam direito a entrar ali, porque nada mais.
estaria fazendo o que gozar daquilo que outrora foi propriedade privada deles. Porém, foi propriedade privada dos antepassados dele, não dele agora. Tá? Se o vô do cara, é claro que bem, vamos colocar aí, o tataravô do cara morava lá, tipo, isso faz muito tempo, né? Não é por causa disso que ele vai ter direito a entrar lá. Então, é uma questão muito complicada, cara. É uma questão muito complicada e realmente polêmica essa daí. E, e realmente, eu acho que você deve debater com mais cuidado, né? Eu, particularmente, já digo o que eu penso, como eu encaro essa questão. Eu encaro da seguinte forma: se você paga imposto, no momento você tem o direito sobre aquela terra, tá? Vamos pegar na questão republicana, democrática da coisa e tudo mais. Você tem direito àquela terra ali, tá? Então você tem direito de optar ou não pela liberação de imigrantes e blá blá blá. Eu nem estou entrando no mérito da clandestinidade, né? Que imigrantes ilegais e tal. Isso daí é outra questão meramente estatista, tá? Só que, cara, por um outro lado, eu sou um cara a favor, por exemplo, totalmente a favor da propriedade privada, sendo que desde que você não fira, ó, presta atenção nisso daí, tá? Você não fira o PNA de ninguém, tá? Você tem a sua propriedade privada, ou seja, você não invada a propriedade privada do outro, você não roube nada do outro, você não, sem autorização, sequer entre em propriedade privada alheia sem autorização dessa pessoa. Eu sou totalmente contra isso, então eu poderia dizer que eu sou a favor de que sua casa seja o seu país, vamos dizer assim. Sua casa, suas leis, contanto, presta atenção, que você não fira o PNA de ninguém, tá? Vamos supor assim, minha casa, minhas leis, então vou escravizar meus filhos. Vou ter 20 filhos, escravizar os 20 filhos. Não, tá? Você está ferindo o PNA do seu filho fazendo isso. Só para citar um exemplo aqui. Então, assim, sua casa, seu país. Logo, a casa do teu vizinho, o país dele, independentemente se ele veio do Canadá ou não. Então, eu sou a favor, em um cenário, vamos colocar aí, utópico, no qual o Ancapistão funcionou perfeitamente bem, eu sou a favor, sim, de que a pessoa possa, vamos colocar assim, invadir a sua propriedade privada, que não vai ser bem sua propriedade privada, porque vai ser terreno dele, ou sítio, chácara, apartamento, qualquer coisa que seja fazenda, sei lá eu, tá? Então eu sou a favor que ele tenha esse direito, contanto que seja a propriedade privada dele e não invada a sua. Agora, nessa questão de sociedade, como o mundo é regido hoje, já fica um pouco complicado. E no próprio vídeo meu, no qual eu falo sobre os índios que entram no Brasil, os índios venezuelanos, né, que entraram no Brasil procurando comida e tudo mais, eu acho assim, por uma questão moral, não custa você dar comida para as pessoas, né? Não é... Agora, se você for pegar do ponto de vista ético, por exemplo, eles invadiram sim a propriedade privada dos amazonenses, né? Não sei se foi a Amazônia que eles invadiram, mas enfim, o Amazonas, no caso, Pará, não lembro. Mas enfim, eles entraram em propriedade privada alheia e eu entendo a sociedade que não quiser eles ali, até porque a gente não sabe os recursos, que nem os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos são um país rico, até que ponto? São ricos, mas não pode abraçar o mundo todo, né? Até porque são ricos porque exploraram lá atrás. Não que toda a riqueza estadunidense decorra necessariamente deles terem explorado o México, né? Longe disso, não é isso aí, tá? Mas, até porque os mexicanos que estavam lá antes de chegar nos estadunidenses, na certa tiraram a terra de outras tribos, que também tiraram de outras tribos, e por aí vai, tá? Então esse negócio de terra é um pouco complicado, né? Falar, os mexicanos também se fazem de coitado, ai, porque o estadunidense veio aqui e roubou nossas terras. Só que vocês também, antes dos estadunidenses chegar lá, vocês também roubaram terras de outras pessoas, e por aí vai, é um ciclo vicioso, no qual é totalmente antiético, totalmente contrário à lei de propriedade privada, tá? Qualquer um desses povos. Então é um pouco complicado, principalmente por isso, eu diria até, você debater essas questões. Agora, vamos debater o que está gerando a polêmica, que não é necessariamente a imigração, tá? Ou imigração ilegal, ou coisas do tipo. Não é necessariamente isso. Lembrando que sim, eu sou a favor da imigração, contanto que a pessoa pague pela propriedade privada que ela vai arcar lá na frente. Beleza? Acho que matou meio que aí essa questão. Porém, como você faz parte de uma sociedade que paga impostos, né, e essa geração atual não pode ser responsabilizada pelos erros que a geração passada, os antepassados delas cometeram,
Tá? Então, não sei, eu acho meio errado sim. Se eles não querem imigrantes ali, paciência. Eu sinto muito. Tá? Eu penso assim, beleza? Por mais que é antiético, mas enfim, complicado. Mas o problema da questão é o seguinte, o que o Trump está fazendo, separar. Aí sim a gente entra no X da questão, tá? O Trump separar filhos de pais. Aí, desculpa, para mim isso é sequestro estatal. Eu sei que o Trump já parou com isso, já corrigiu, já foi atrás de resolver, blá blá blá, mas não deveria nem ter começado, tá? Então tem fotos. Lembrando que também o Trump não é o único que fez isso não, tá? Tinha muito disso também na era Obama, tá? Então, tipo, eu tô dizendo, não tô falando de um governo de direita fazer isso, um governo de esquerda fazer isso, até porque eu não sei, cara, você pode classificar o Obama como um governo de esquerda. E para você ter uma ideia, os ideais do Obama talvez sejam até mais compatíveis com a minha ideologia, que é uma ideologia mais liberal, vamos dizer assim, né? Mas na época do Obama você já tinha isso. Só que eu sou, óbvio, eu sou contra você pegar e enjaular uma pessoa ali. Não, porque ser imigrante ilegal, eu vou botar você preso numa jaula. Não, cara. Se o cara é imigrante ilegal e tem lei no teu país, tá? E eu não tô falando aqui de anarcocapitalismo, ética libertária e blá blá blá, mas existem leis no seu país contra esse tipo de imigração, o máximo que você pode fazer é pegar o cara e botar, mandar ele de volta num carro, tá? Sem tratar ele mal, mas mandar de volta pro país de origem dele, manda de volta pro México, tá? Agora você separar filhos de pais, você querer prender uma criança, você, sabe, é desumano, é antiético, tá? Isso é antiético, tá? Você prender em jaula, que parece mais jaula pra cachorro aquilo, cara. Nada contra, mas não tô dizendo que cachorro merece ser preso em jaula, pelo amor de Deus, tá? Mas é antiético. É sim antiético, cara. Você está desrespeitando o PNA da autopropriedade do cidadão mexicano. Tá certo? Então não é por aí. O próprio Nando Moura falou: o Trump pisou na bola. E o Nando Moura gosta pra caramba do Trump. Ele falou no próprio vídeo dele: eu acho impecável a administração do Trump, porém, ele pisou na bola. Ele agiu errado. Ele tá totalmente errado em fazer isso, separar filhos de pais. E isso é sequestro estatal. É sequestro estatal. Porque, sinceramente, uma coisa é se a criança tivesse matado outro cidadão, independentemente se é um cidadão estadunidense ou não. Aí você enjaula a criança. Mas mesmo que é preso, tem o direito de ter um mínimo de qualidade de vida, dependendo do caso, né? Agora, o que a criança está fazendo nada mais é do que a filha de um cara que entrou ilegalmente nos Estados Unidos. Ou seja, a criança não tem culpa nenhuma disso. No máximo, você pode prender os pais da criança, cara. Então é totalmente errado, é antiético, sem dúvida alguma. O Trump pisou na bola. Tem coisas que eu concordo com o que o Trump faz, tem coisas que eu discordo pra caramba. Tá? A mesma coisa eu digo da era Obama, tem coisas que eu concordo com Obama, tem muitas coisas que eu discordo completamente, em especial a política frouxa dele pra cima do Islã, né? Mas paciência, cada um com o seu cada um. A questão é, nada justifica você agir dessa forma antiética, sequestrando crianças, filhas de pais que estão ilegalmente infiltrados em seu país. A criança nada tem a ver com isso, tá? Sei que Trump já revogou isso aí, já não, acabou. Espero, né, que tenha acabado essa palhaçada, mas é inadmissível, independentemente do que você acha ou não de imigração, independentemente se você tá isentão dessa questão de imigração, que nem eu confesso, realmente é uma questão complicada, tanto que eu fiquei 15 minutos aqui falando e não cheguei a lugar nenhum. Essa que é a verdade. Eu cheguei a um lugar que sim, eu acho que a tua propriedade é o teu país, e a propriedade, a casa do teu vizinho é o país dele, cara. Contanto que ele não fira o seu PNA e você não fira o dele, você pode conviver tranquilamente dentro da sua propriedade, ele dentro dele, independentemente de religião. De religião, também de religião, de costumes e tudo mais, de tradições. Agora, o problema é que não dá certo, né? Imagina, você permitir a imigração islã aqui, imigração muçulmana aqui pro Brasil. Então é uma questão delicada, cara, é bem complicada. Mas a questão do Trump e as crianças e tudo mais, sequestro estatal, antiético, discordo completamente. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, apesar de muita gente vai xingar, mas tudo bem. Até porque eu mesmo me embananei. E eu admito quando eu me embanano. E perdi tempo pra caramba, que agora... Olha só, 15h24, né? Eu saio às 2 e volto às 3h30, já deveria estar de volta lá. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, se inscreve no canal, curta, adiós, tchau.